Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mentes em Ação, bate-papo com pessoas reais que sonham, planejam, arregaçam as mangas e fazem a vida acontecer. Muito obrigado a todos os nossos colaboradores e patrocinadores, @Nutriania com 2 N's, a nutricionista sem modismos e a nutricionista do pão com ovo. Todo meu plano alimentar, a Nutriania colocou pão com ovo. E desde que ela veio aqui no Mentes em Ação, ela está se ganhando essa credibilidade, essa notoriedade da nutricionista do pão com ovo no plano alimentar. Sensacional, né? Quem não gosta de pão com ovo é louco. @Create, 2 Cs e 2 Ts, um escritório de relações públicas que faz projetos para captação de clientes para o teu negócio. @Camelau, W no final e underline, um escritório de advocacia que atua no modelo preventivo, obviamente prevenindo todo e qualquer problema que a tua empresa possa enfrentar, e eles vêm tendo muito sucesso ultimamente em ações trabalhistas, que é sempre a maior dor de cabeça aí do empresário. @Autêntico RS, nossas canecas, nossos copos, taças, tudo que vocês precisarem para os seus eventos, em suas empresas, suas casas, aniversários, e @Estúdios Combo, teu podcast aqui no estúdio, teu podcast na tua casa, na tua empresa, todo material audiovisual, foto, vídeo, cobertura de evento, tudo que vocês precisarem, o Estúdios Combo vai atendê-los da melhor maneira possível. Estou recebendo na mesa do Mentes em Ação alguém que há muito tempo eu já queria ter trazido. A gente já falou muito sobre a participação dele aqui, sobre todo o desenvolvimento profissional, sobre a atuação no mercado dele hoje. E eu acredito muito que as coisas acontecem como elas têm que acontecer e no momento certo para acontecer. Então estou recebendo hoje um grande amigo de longa data, Renato Alves. Seja muito bem-vindo ao Mentes em Ação. Muito obrigado, César. Muito obrigado pelo convite. E é realmente como tu falou ali. As coisas acontecem no momento que tem que acontecer. Então, na área que eu atuo, é uma das coisas que a gente leva muito presente para nós. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui. E como tu falou ali, nós nos conhecemos há muitos anos. E que bom poder estar também nesse momento aqui, contribuindo, trocando ideias aqui sobre as questões profissionais, sobre as questões do ser humano, sobre o desenvolvimento pessoal e profissional. Então, agradeço aí a confiança aí, né, e o convite aí. Maravilha. Conta pra galera, Renato, o que tu faz hoje? Certo. Por que tu tá aqui? Vamos lá. Procurar de forma resumida aí, poder falar, encontrar aqui uma frase que complete essa pergunta aí, tá? O que eu faço hoje? Eu ajudo as pessoas a viverem a sua melhor versão. Não sou eu que faço as pessoas terem essa melhor versão. Eu ajudo elas a encontrarem isso dentro delas. Então, nós temos esses recursos, e uma das coisas que eu acredito muito é que a gente é muito maior do que a gente imagina. Muito maior mesmo. Acredito que a gente vai poder se aprofundar um pouco mais sobre essa declaração, mas, em geral, o que eu posso falar é que as pessoas são muito maiores do que elas imaginam. Qual é o nome dessa função? Porque hoje tá, cara, eu vou te falar assim, tá muito em alta o coach, o treinador. Qual é o nome da tua função hoje? A minha função hoje é de treinador comportamental, tá? Então, eu dou treinamentos de inteligência emocional, tá? Vamos colocar assim, a primeira questão. Meu produto de entrada hoje é um treinamento de inteligência emocional vivencial, tá? Então, a gente tem hoje, por exemplo, a mentoria também, que é um segundo passo dentro do meu instituto, que é o passo, por exemplo, o César passou por um treinamento de inteligência emocional, ele entendeu que aquilo ali fez sentido para ele tocou em vários pontos ali que eram importantes para ele, que ele não sabia, e a partir daquele momento ele quer dar uma sequência. Então a gente tem mentoria, existem mentorias para todas as nossas buscas, né, profissionais e pessoais. O teu aluno, teu cliente, como é que tu chama? É o meu cliente. Teu cliente? Eu prefiro utilizar isso até, esse termo mais de... Vamos entrar no papo mais técnico e informal da parada. O teu cliente, ele compra a tua mentoria e ele não sai
pronto, depois de pagar, né? Qual é a lógica que eu tô querendo trazer aqui? As pessoas que te procuram como profissional, as pessoas que querem esse treinamento de inteligência emocional, elas estão preparadas psicologicamente para emergir dentro desse treinamento, para se entregar para esse treinamento e para aprender coisas novas através desse treinamento para que elas mesmas apliquem na sua vida. Perfeito. Eu tô tentando dizer assim, ó, não adianta tu comprar o treinamento e tu achar que tu tá emocionalmente inteligente. Perfeito. Tá, tu falou uma coisa, trouxe um ponto bem importante. É a mesma coisa que eu ir lá na academia, pagar o pacote, pagar o plano e não ir. Então eu não vou ter resultado. Cara, essa tua análise é perfeita. Então, o que acontece, né? Vamos colocar assim que um treinamento... Hoje, alguém que no mercado prometa uma solução milagrosa, aí vamos falar de responsabilidade, de promessa, de expectativa. Alguém que prometa hoje que tu vai participar de um treinamento e que tu nunca mais vai precisar fazer nada porque todos os seus problemas estarão resolvidos, não acreditem nisso. E eu gosto muito de trazer a questão da responsabilidade, a nossa responsabilidade enquanto treinadores comportamentais, enquanto pessoas que estão ajudando as pessoas a se desenvolverem, mas é importante saber que um treinamento de inteligência emocional, ele vai te dar um up, que não é eterno. Assim como o banho a gente tem que tomar todos os dias, sim, também nessa área a gente também precisa. Cada vez a gente dá um passo, mas essa jornada, essa caminhada, ela é eterna. Mas eu duvido muito uma pessoa participar de um treinamento desse, que se entregue de corpo e alma, que não tenha resultados significativos na sua vida. Pro resto da vida. Vamos lá. Pro resto da vida é uma afirmação muito forte. Muito forte. Não, eu te perguntei isso pelo seguinte. Essa pessoa, ela pode colocar em prática na sua vida algo que ela... para sempre na sua vida, algo que ela aprendeu naquele treinamento lá em 2025. Perfeito, perfeito. Mas ela não vai estar 100% preparada e pronta, sabendo de tudo, tendo todas as ferramentas para colocar na sua vida, para melhorias, se ela não continuar fazendo cursos, se aprofundando e aprendendo. É que o que acontece, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu lembro que a primeira vez que eu fui pra praia, eu fui no nosso litoral aqui. Uma coisa é verdade, depois que a gente vê, não tem como desver, tá? Eu fui pra praia aqui no nosso litoral. E eu achei que era a coisa mais linda. Mais linda. Até que eu me permiti conhecer as praias de Santa Catarina. E aí eu vi que, puxa vida, é lindo isso aqui. Até que eu fui conhecendo outras coisas. Então, cada passo que a gente dá, nos traz a possibilidade de dar um passo além. Entende? Sim. É mais ou menos isso que acontece, né? A gente segue essa trajetória, vai se desenvolvendo e vai buscando isso. Eu mesmo, como profissional, eu tô sempre fazendo formações. Sempre. Pelo menos a cada 2 anos, eu vou em São Paulo buscar com as melhores referências nacionais aí, e internacionais também, que tem um rapaz que é o Tony Robbins, é um dos mais conhecidos nessa área, que eu participei de um treinamento dele no Rio de Janeiro há uns 4 anos atrás, mais ou menos. Então, eu gosto de falar que essa jornada ela é eterna. Mas eu nunca é muito difícil eu retroceder. Depois que eu vejo, eu não tenho como desver. Sim. Como é que funciona? Há quanto tempo tu tá nesse mercado? No mercado de desenvolvimento humano desde 2015. E tu tem noção de quantos alunos, clientes tu já atendeu? Tem esses dados? Poxa, quantas vidas tu já mudou? Vamos colocar centenas. Centenas de vidas aí. Quanto tempo é a duração do curso, assim? Vamos lá. A gente tem, como eu falei ali, eu tenho o Action Now, que é um treinamento de inteligência emocional vivencial, que ele é aplicado em um dia inteiro. Então, o estilo desse tipo de treinamento é day training, tá? Só que eu tô passando ele para 2 dias e ele vai se tornar uma imersão, tá? Então, a gente tá falando aí de pelo menos 20 horas, tá? De treinamento. Depois, se a gente for falar de mentoria, normalmente as minhas mentorias eu dou um acompanhamento de 6 meses.
Tá? Que é o pessoal que se beneficia desse tipo de mentoria que eu vejo muito. O empreendedor, tá? Quem tem negócio, que eu costumo chamar de lobo solitário. Inclusive, eu estou escrevendo um livro que eu vou falar a respeito do lobo solitário, dessa jornada do empreendedor, de muitas vezes as pessoas que estão por perto não acreditam no trabalho dele. E quantas vezes ele vai e volta, e vai e volta. E o quanto é bom quando a gente tem alguém nos apoiando naquela caminhada, naquela jornada. Quando eu participo de um treinamento de inteligência emocional, que eu tô numa atmosfera que as pessoas estão vibrando na mesma sintonia, que querem se desenvolver, é importante a gente achar o nosso lugar, a nossa tribo. A gente tem que achar a nossa tribo. Então, o empreendedor, durante 6 meses eu acompanho ele para ele poder desenvolver as atividades dele. Alguém que acredita nele, alguém que busca o melhor dentro dele, alguém que ajuda ele a enxergar soluções para os desafios que vão surgindo. Né? Vamos lá. Essa pessoa que acredita nele, que busca soluções para ele e tal, é ele mesmo, muitas vezes? Por que eu te faço essa pergunta? Tá? Tu trouxe ali o título do livro, Lobo Solitário. Para mim, a vida do empresário, do empreendedor, enfim, ela é absolutamente solitária. É tu tomando decisões pela tua empresa, pelo teu negócio, pela tua família, né? Às vezes tu, sei lá, tu faz um evento, tu tem que pagar todos os fornecedores, às vezes o teu evento não deu certo, deu prejuízo, e se tu pagar alguma coisa aqui, daqui a pouco tu tá tirando o alimento da tua família. Certo. Então é uma vida, a vida do empresário, ela é muito solitária. E é de decisões muito importantes pro dia a dia. Não só dele. O cara se vira, vamos combinar, o cara se vira. Certo. Eu como um pão por dia e eu me viro. Quando tu acredita no que tu tá fazendo. Entendeu? Mas eu tenho outras pessoas que dependem de mim. Todos os colaboradores que participaram no meu evento, né? Todas essas pessoas estão trabalhando, precisam. Então, achei sensacional o título do livro. Já começamos por aí. Tu faz nos teus treinamentos essa pessoa ser ela mesma, porque tu disse assim, cara, e isso é uma coisa que a gente fala em todos os episódios aqui. Muita gente próxima não acredita em ti. Os teus amigos, eles falam mal da tua ideia. Certo. Eles te jogam pra baixo. Eles não te impulsionam. Aí, quando a gente tava falando no episódio anterior. Aí, quando tu chega a 70 episódios de um podcast, alguns daqueles caras que estavam falando mal, eles já começam a ficar quietos, né? E... Se ficar quieto já é um bom sinal. Tá indo no... olha o absurdo. Ficar quieto já é um bom sinal. Eles começam a ficar quietos. Daqui a pouco, tu passou mais uns episódios, tu já tá na 3ª temporada do podcast, eles já estão assim, ó, pô, mas a gente é amigo e tal, não tem como eu ir lá no teu podcast, sabe? Sim. E aí eles já começam a falar bem, já querem vir. Então, tu passou do solitário, de decisões difíceis, para um admirado pelas pessoas que falavam mal de ti lá atrás. Pô, faz muito sentido o que tu tá falando. E é exatamente o sentimento de todo empreendedor, de toda pessoa, porque é assim, ó, a gente está acostumado com caixinhas, com modelos, tá? Qual é o modelo hoje? Né? Se a gente for pensar assim, qual é o modelo? O cara tem que fazer a faculdade, escolher uma profissão, fazer um concurso, ou trabalhar de CLT numa empresa, fazer o seu crescimento, ter uma casa, casar, ter filhos. Esse é um modelo, que é o que normalmente as pessoas vão buscar. E não tem nada de errado nisso. Não. Acontece que pra gente empreender... Mas quem é que disse que esse é o modelo certo? Né? Quem é que disse? Essa é a questão. Quem disse? E não é que é o modelo certo, é que... Quem é que disse que esse é o único modelo? Entende? É só esse modelo que existe? Não existem outros. A questão, muitas vezes, a gente não receber apoio das pessoas que estão ao nosso lado, às vezes, não é por maldade. Não é por maldade. Às vezes é até por proteção. Tá? Em que sentido que é essa proteção? E aí a gente tem que cuidar para quem a gente dá o nosso ouvido para escutar uma opinião. É de quem fez alguma coisa ou de quem não fez? Tu vai ver o incentivo de quem fez alguma coisa. Esse aí vai te incentivar.
Esse aí vai dizer, não, toca a ficha que vai dar certo. Tu vai ter os obstáculos, vai ter as dificuldades, mas tu vai conseguir. Acontece que muitas vezes a gente escuta aquele que não conseguiu, aquele que não fez algo diferente, aquele que não arriscou. Porque para empreender, tu tem que arriscar. Tu vai abrir mão de muita segurança. Sim. Para correr atrás do que tu quer. Então, a gente precisa estar, enquanto empreendedores, na nossa comunidade. A gente precisa estar com as pessoas que estão na mesma frequência, que estão na mesma batida, que estão procurando o que a gente quer. Quando eu for pedir opinião, que eu peço opinião para alguém que conseguiu algo que eu ainda não consegui, que eu ainda não cheguei lá. Isso aí, a gente às vezes fica esperando, muitas vezes, o incentivo das pessoas, ou até mesmo a admiração das pessoas que estão à nossa volta. A gente quer que as pessoas acreditem. Uma validação, né? Uma validação. E essa validação vem quando a gente se valida. Eu me valido que eu vou Esse é o ponto, fazer. Renato. Esse é o ponto. Tu tem que ser suficiente pra ti. Eu falei também no episódio anterior, relações é muito sobre entrega. Né? O que tu entrega na relação não importa o que tu recebe de volta. Só vai importar o que tu recebe de volta quando tu tiver que definir se essa pessoa vai participar da minha vida ou não. Certo. Não tá me entregando o que eu acho que é importante, não tá fazendo sentido pra mim, muito obrigado, tchau. E aí tu não vai mais entregar pra essa pessoa também, porque tu entendeu que aquela pessoa não faz sentido pra ti. Mas, dentro de uma amizade, nós somos amigos há 20 anos, sei lá. Tá entregando a idade. É. Tá, vamos lá. Mas eu entrego a minha amizade pro Renato, independente se ele me entrega de volta ou não. Eu quero ser amigo do Renato. Eu não quero que... esse eu acho que é o erro das pessoas, tá? As pessoas querem que o Renato seja meu amigo. Tá, mas faz a tua parte, cara. Sabe? Deixa o Renato fazer a dele. E aí tu vai decidir se aquilo ali fez sentido pra ti ou não. Pô, que legal. Quando legal. tu fala dessas opiniões das pessoas que às vezes tu entende, mas não é por maldade... Eu tenho uma história incrível, assim, do meu pai. Eu trabalhei anos e anos e anos com meu pai. E, cara, eu sou relações públicas, sempre criatividade a milhão na cabeça, sempre criando, desenvolvendo, conversando com pessoas. Eu e tu, a gente já trocou várias ideias. Sempre, né? Sempre que possível, né? Sempre que a gente tem a sempre oportunidade. Que possível. E eu era um cara que eu levava muitas ideias pro meu pai de novos negócios, novos projetos. E a resposta básica dele era... Não dá dinheiro. Isso não vai dar certo. Isso não tem como. Não. Onde é que tu ganha? E eu falava, na época, né? Eu falava assim, pô, meu pai tá sempre me puxando pra baixo. Esse era o meu entendimento da época. Né? Posso entrar nisso que tu falou. Talvez eu entendesse até como uma maldade. Anos depois, e eu já perdi meu pai, vai fazer 7, 8 anos. Anos depois eu assisti um vídeo do Piangers, contando uma história que ele ia visitar a mãe dele, que tava com câncer, tava doente. Não lembro o que era. E a mãe dele falava assim, não precisa vir. Não quero que tu esteja aqui. Não vem aqui. Ah, mãe, tô indo aí pra te ver, pra te cuidar. Não precisa. Fica tranquilo. E ele chegou em casa um dia e desabafou pra mulher, né? Falando assim, pô, minha mãe não quer que eu esteja junto com ela. E a mulher dele falou assim, ó, e aí eu tiro muito o chapéu pras mulheres, porque eu entendo que os homens, em sua maioria, não têm esse amadurecimento pra chegar nesse entendimento, sabe? A esposa dele falou assim, ó, tu não tá percebendo que a tua mãe tá dizendo que te ama? Ela não quer te fazer ver ela sofrer. Ela não quer te dar trabalho. Ela sabe que tu tem um filho aqui que tu tem que cuidar. Ela tá dizendo que ela te ama. Na hora, eu ressignifiquei tudo aquilo que eu vivia com o meu pai, quando ele dizia assim, isso aí não vai dar dinheiro, isso aí não vai dar certo, isso aí não... Não, ele tava dizendo que me ama. Ele tava dizendo que me amava. Ele tava cuidando de ti. Ele tava economizando meu tempo, ele tava me ensinando, ele tava me educando pra vida profissional do jeito dele. Não era maldade. Tu sabe que as mulheres, elas têm uma capacidade muito maior de fazer leitura de sentimento. O homem, ele é muito racional. Então,
o homem vai fazer a leitura literal daquilo ali que está sendo dito. Tá? E as mulheres conseguem buscar as entrelinhas ali. Tá? Então... Elas são incríveis. Realmente. Essa parte de inteligência emocional, a parte de sentimento, a parte de empatia, a parte de relacionamento, a mulher tem mais facilidade que o homem. Muito mais. Mas é legal essa parte que tu trouxe aí do teu pai aí. E eu acho que cada um tem uma história com o seu pai, né? Sim. O claro. pai é o educador, né? E aí ele queria economizar o teu tempo, né? Porque talvez ele já tenha dado essas cabeçadas aí, né? Sim, e ele falava assim, isso, não vai porque aprende eu com fui, os meus erros. Tu não precisa errar pra aprender. E eu falava assim, não, eu preciso errar. Olha a frase. Eu preciso errar pra aprender e entender que não. Aí ele falava assim, ó, então tá, vai lá e faz. Tu não precisa errar. Eu acho, né, e eu aprendi isso na minha vida, a pessoa, o empresário, o empreendedor, enfim, mais inteligente de todos é aquele que aprende com o erro dos outros. Ah, com certeza. Que aprende com o erro dos outros e que tira aprendizado dos seus erros. Com certeza. Então, unindo essas duas aí, a gente consegue. Mas, cara, eu quero voltar ali um pouco pro treinamento. Certo. Tu ajuda as pessoas a desenvolverem a sua própria coragem. Sim. Uma das questões é a coragem. Né? Por que eu quero te fazer essa pergunta, assim? Eu acho que todo mundo é capaz de tudo. Cara, todo mundo é ser humano, cada um tem as suas habilidades, as suas deficiências. Ok, isso é pessoal de cada um. Mas eu, César, me vejo capaz de fazer absolutamente qualquer coisa. Né? Eu, uma época lá, tinha 166 quilos, tinha que me apoiar nas duas mãos para levantar do sofá e hoje eu jogo futevôlei. Sabe? E bem, eu já vi os vídeos. Dizem. Então eu acho que eu sou uma pessoa capaz de fazer tudo, mas eu tenho um projeto, recebi uma proposta, tenho um projeto para 2026, que ontem até eu tava falando com a pessoa, e a pessoa falou assim, ó, vamos? Eu falei, vamos. E ela, tô te sentindo trancado. Tô te sentindo não com toda a confiança ainda. Qual é o problema? E eu falei, tô trancado. Tem alguma coisinha aqui que tá me pegando. E eu não sei o que é. Se eu for fazer o teu treinamento, eu vou desenrolar isso? Vamos lá. O que acontece, César? Por que tu acredita em ti, tu confia em ti, e por que tu travou? Porque tu te deparou com uma situação de desafio. Sim. Foi o desafio. A gente vê, assim, por exemplo, pessoal que dá palestra, que dá treinamento, o cara fala assim, ó, cara, na hora que não me der o friozinho na barriga, eu tô na minha zona de conforto. A gente cresce exatamente no desconforto. Sim. Tá? Então, o que acontece? Conforme a gente vai aumentando os nossos desafios, a gente vai tendo a sensação que, putz, será que dá? Será que... É normal. Tu tá num caminho de crescimento, tá? Então, assim, ó, num treinamento dá pra desenvolver isso? Obviamente que sim. Tu vai te conectar muito mais com as tuas fortalezas, com as coisas, as tuas potencialidades. Quer ver assim, ó, vamos falar de uma fobia. Cara, a pessoa tem fobia de barata, tá? Por que ela tem fobia de barata? Vamos parar, vamos pro lado racional. Eu acho que é porque a maioria das pessoas diz que barata é um bicho nojento. Tá. Mas será que é só isso? Só por ser nojento eu grito, eu parece que eu vou morrer? É porque eu tô enxergando a barata do tamanho dessa sala. Normalmente foi um trauma que foi instalado lá na infância. Quando alguém gritou, sai daí de perto e tal. Sim. E depois, se a gente tiver tempo, a gente pode entrar um pouco mais nessa questão de trauma, o que acontece, tá? Mas ela enxerga a barata desse tamanho. O que um treinamento de inteligência emocional faz tu enxergar? Essa barata é desse tamanho mesmo. Ela é tudo isso. Ela pode te morder, acabar com a tua vida. Muitas vezes a gente tá criando um medo que é muito desproporcional. O medo é importante. O medo nos mantém vivo. Só que eu tenho que saber qual é a proporção desse medo. Trazer ele para uma realidade. Tá? Então, o treinamento de inteligência emocional faz com que tu consiga enxergar o medo da maneira que ele realmente é. Quais são os cuidados que eu tenho que tomar? O que eu preciso aprender? O que eu preciso me desenvolver?
Então o treinamento de inteligência emocional, o Action Now, por exemplo, ele te possibilita tu enxergar o teu tamanho. Ao invés de tu te enxergar desse tamanho e a barata desse tamanho, tu passa a enxergar que é o contrário. Tu é muito maior. E eu começo a entender que eu sou capaz. Começa a entender que tu é capaz. Tu já andou de skate? Já tentei. Já. Vamos colocar o futevôlei. Tá. Tu acha que muda tuas capacidades de um jogo pro outro? Acho. Capacidade técnica. Não digo nem o que tu executa, não o que tá acontecendo. Mas a tua capacidade técnica, ela modifica de um dia pro outro? Eu acho que sim. Tá. Tu tá falando do resultado. Teu resultado sim modifica de um dia pro outro. Tuas capacidades, não. Tu continua tendo a mesma coordenação motora Tá. de um dia pro outro. Tá. O que muda de um jogo pro outro? Por que um time, quando tá jogando em casa, ganha? Né? Nem sempre, né? Mas por que o resultado é melhor dentro de casa do que fora? Tem um fator motivação, tem um fator incentivo. Então, isso faz toda a diferença nos nossos resultados. Inteligência emocional é trazer, dentro de um jogo de futebol, é trazer a torcida pra jogar contigo. Ela vai te tornar diferente. Talvez de um jogo pro outro ali no futevôlei, eu não tenha mudado. Mude o resultado. Qual foi o termo que tu usou? A minha capacidade. As tuas capacidades técnicas. Talvez não tenha mudado a capacidade técnica, mas no jogo de ontem, em que eu não usei a totalidade da minha capacidade técnica, mudou pra hoje que eu usei. Eu tinha ontem, eu só não usei toda. Só não usou. E tu imagina, eu tô te dando um exemplo aqui. Tu imagina em quantas coisas a gente poderia ter resultados muito maiores do que a gente tem. Sim, porque no outro dia eu fiz aquilo que eu não tinha conseguido fazer. Exato. Ou seja, eu já tinha capacidade de fazer aquilo. Eu só talvez ainda não sabia como, Não sabia como, não estava confiante em fazer. E aí, vamos lá, eu treino futebol há 4 anos. A minha primeira aula para a aula de hoje, lá na primeira vez eu já tinha capacidade de fazer tudo aquilo que eu hoje faço. Eu só fui treinando, desenvolvendo para chegar aonde eu estou hoje. O exemplo assim que eu trago, obviamente que a gente ir se desenvolvendo e buscando essa parte técnica é importantíssimo. Quando a gente tira a nossa carteira de motorista, lembra como é que era as primeiras semanas? Claro. Meu Deus do céu. Claro. Parou na sinaleira. 4 da manhã. Lomba. E agora? E aí depois isso vai se tornando automático. Sim. Porque eu passo a acreditar mais em mim. E aí também a gente começa a ter conexões neurais. Tá? É um caminho neural que o cérebro utiliza para poupar energia. E a autossabotagem também vem nesse caminho neural. Como é que isso conversa com a psicologia? Com a psicologia, vamos lá. A psicologia fala muito dos nossos pensamentos, das realidades que a gente cria. Vou trazer um conceito bem rápido aqui de inteligência emocional. Quando alguém vem me procurar para fazer algum trabalho, seja ele de mentoria ou participar de um treinamento, normalmente tem alguma área da vida dela que os resultados não estão sendo da maneira que ela gostaria. Sim. Acontece que a gente tem os resultados. E aí tu pergunta, quem gera os nossos resultados? O que gera os nossos resultados? As nossas ações? As nossas ações, os nossos comportamentos. Vamos utilizar isso aqui. E de onde vêm os nossos comportamentos? O que gera os nossos comportamentos? Acho que é nosso psicológico. As nossas emoções são o que geram os nossos comportamentos. Tá. Então, a raiva faz eu agir de um jeito. Sim. A alegria faz eu agir de outro. A tristeza faz eu agir de outro. De onde vêm essas emoções? Das nossas vivências da vida? Das nossas vivências, joia. Vamos colocar uma palavra aqui. Dos nossos pensamentos. Quer ver que bacana? A gente tá no trânsito, alguém buzina pra ti. O que acontece quando alguém buzina pra ti, no teu caso? Cara, tem dias que eu tô com os vidros fechados e xingo. Tem dias que eu falo assim, não vou perder tempo. Tá. Aí tu gerou uma emoção ali com aquilo ali que aconteceu. Tá? Duas emoções diferentes. Duas emoções diferentes. O que acontece? Os teus pensamentos é o que tu interpreta daquilo ali que tá te acontecendo. Então eu falo o seguinte, ó. O cara buzinou pra mim. Hoje qual é o pensamento que eu crio na minha cabeça, velho? O cara tá com pressa,
O cara descobriu que foi traído pela mulher dele. Eu conto essa história pra mim. Ele descobriu que foi traído pela mulher dele e ele tá indignado e ele quer descontar em todo mundo. É um pensamento. Sim. Dispara um tipo de emoção. Que vai disparar um comportamento e, em consequência disso, eu vou ter o meu resultado. Quem é que gera os meus resultados, então, César? Os meus pensamentos. Os meus pensamentos são o que geram o meu resultado. Muitas vezes, por que eu começo a fazer algo e paro? Porque eu tô querendo mudar os meus comportamentos. Só que isso não perdura. Se eu modificar, é uma manipulação que eu faço. Então eu vou mudar só meus comportamentos. Só isso aqui, às vezes, eu termino voltando pro mesmo resultado que eu tinha antes. Porque isso aqui não segura. Porque quem gera os nossos resultados são os nossos pensamentos. Então, a psicologia, a inteligência emocional, a psicologia positiva, programação neurolinguística, vai trabalhar muito com os nossos pensamentos, que é o que gera os nossos resultados. Então, o que modifica quando tu jogou uma partida e vai para outra, é os teus pensamentos. Foi o que tu acreditou que poderia acontecer. Eu acredito que é possível fazer. Henry Ford dizia, se tu acredita que tu é capaz ou acredita que não é capaz, tu tá certo nas duas. Em qualquer uma das duas tu tá certo. Porque o pensamento cria o nosso resultado. E a gente consegue treinar o nosso pensamento? Duas formas. Ou repetição, é uma das formas que eu tenho, começa a repetir aquilo ali. Eu começo a olhar no espelho, começo a dizer que eu sou capaz, e vou fazendo isso, até que eu passe a acreditar e aquilo ali passa a fazer parte de mim. Então a repetição, ela traz isso. E a outra forma é o alto impacto emocional, que a modificação ela é instantânea. Quando a gente fala em crenças, tem um termo que crenças, aí o pessoal, o que são crenças? Crenças são as verdades são as coisas que a gente acredita. Ou em termo religioso, ou em termos Se tu tem uma religião, tu tem uma crença naquela religião e eu comungo de outra religião, eu não vou conseguir te convencer que aquilo ali, que aquela tua verdade não é verdade. Cada um tem a sua. Então a gente tem crenças pra tudo. A gente tem crença, por exemplo, de capacidade. Putz, eu acredito, que nem tu tava falando. Eu acredito que eu consigo fazer. É uma crença que eu tenho. Ou, será que eu consigo? Será que eu dou conta? É uma outra crença. É um outro tipo de pensamento. O alto impacto emocional pode modificar os nossos pensamentos. E aí aqui, pensamento é o que a gente consegue ter mais ideia, né? Mas aqui eu tô falando de conexões neurais, de caminhos neurais. A neurociência veio trazer o conceito de neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de fazer novas conexões neurais. O que a gente faz no treinamento de inteligência emocional é criar novos caminhos neurais. Neuroplasticidade. Às vezes alguém fala assim, tá, mas isso aí tem base científica? Pô, a neurociência, com os estudos aprofundados aí, a gente consegue perceber muitas questões. Então, sei se é aqui que a gente conseguiu responder ali a tua pergunta, né? Sim. E aí eu quero entrar num outro papo. Quando tu vai fazer os teus desenvolvimentos, os teus cursos, para tu te aperfeiçoar mais, certo. E ao ponto de tu criar o teu negócio e começar a ter os teus próprios clientes. É um método desenvolvido por ti no teu negócio? Ou tu segue uma linha de algum professor, alguma coisa assim? Eu sigo bases, né? Uma das bases aí muito forte que a gente tem é desse cara aqui, ó. Tony Robbins. Até eu vou deixar aqui pro pessoal que às vezes quiser uma leitura para se desenvolver. Desperte seu gigante interior. Tem um documentário dele no Netflix, não sei se ainda tá disponível, que é Eu Não Sou o Seu Guru. Tá? Ele é um dos que eu sigo, em termos de metodologia. Sim. Tem esse outro aqui, ó, Daniel Goleman. Inteligência emocional. Esse aqui foi quem trouxe o conceito de inteligência emocional. Tem esse outro livro aqui, ó, que é As Emoções das Pessoas Normais. William Moulton Marston, psicólogo americano que trouxe a metodologia, criou a metodologia do DISC. Dominância, influência, estabilidade e conformidade. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu sigo várias bases.
E eu tô vendo aquilo que tá dando certo pra mim e utilizo cada ferramenta de acordo com a necessidade de cada um. E aí tu tá criando o teu método para fazer o teu treinamento específico. Exatamente, exatamente. E aí eu vou te fazer a pergunta de milhões Vamos lá. dos empresários. Por que que tu acredita no desenvolvimento do teu próprio método? Do meu próprio método. É. Vamos lá. Tem alguns indicativos aí. Primeiro, e eu acho muito importante, toda vez que a gente for contratar um profissional, é a gente saber dos resultados que ele gerou na vida das pessoas. Tá? Eu validei o meu método, como eu te falei ali, foram centenas de pessoas, tá? Tanto em atendimentos individuais, como treinamentos corporativos, treinamentos abertos ao público também. E a gente verifica o desenvolvimento de cada uma delas. Eu posso te trazer um caso aqui, um case, que eu acho bacana, assim. Foi de uma cliente que eu fiz uma sessão individual com ela, e ela estava desempregada, ela não acreditava no potencial dela, ela estava quase se separando. E nesse atendimento individual, além da gente sair dali com PA, que chama, dentro do coaching, plano de ação, eu fiz uma pergunta para ela. Qual é a tua pretensão salarial? Quanto tu quer ganhar? E ela me falou. E eu ainda tenho a mensagem dela no meu celular. 2 semanas depois, ela foi contratada por uma empresa exatamente do ramo que ela queria, na área que ela queria, para ganhar o dobro do que ela tinha me colocado como pretensão salarial. Posso trazer outro case também, de um rapaz que hoje ele tá trabalhando na TV. Que estava praticamente em depressão. Tá? E aqui eu não tô falando que eu curo depressão. Não tem a ver com isso. Tá? Tem a ver com conseguir conectar ele com as maiores facilidades dele, com as maiores potencialidades dele. E hoje ele tá super bem. Tá super bem mesmo. Ele fala pra mim que foi por conta do treinamento que ele participou. É o que ele... não é uma coisa que eu digo assim, não posso eu dizer que, não, eu conversei com o César e o César aconteceu isso na vida dele. As pessoas me falam. Outras pessoas que eram CLT e passaram a empreender. Eu tive um projeto chamado Segundou, que era, todas as segundas-feiras eu tinha encontro com empreendedores, com empresários, com CLT que queria se desenvolver. E a gente conseguiu notar muito o desenvolvimento de cada um durante a cada semana. E às vezes assim, César, a gente às vezes vê alguém que mudou de vida muito rapidamente e fala, cara, como é que pode tão rápido? A mudança de vida, ela é rápida. O que demora é a nossa decisão. É a gente decidir que a gente vai fazer aquilo. E o que eu ajudo as pessoas é conseguirem ter decisões mais assertivas. Ao invés de eu esperar 10 anos para eu tomar uma decisão, eu tomo uma decisão hoje. Talvez eu não precise ter as consequências ruins de uma má decisão. Talvez eu possa ter uma boa decisão que me traga exatamente aquilo que eu mereço. Eu tenho uma decisão para tomar já há mais de 1 ano e eu ainda não tomei. Quando tu tomar, tu vai dizer assim, ó, como foi rápido. Sim, muda. Eu tenho essa noção. O difícil, demorado é tomar a decisão. Para muita gente, para as poucas pessoas que eu falei sobre isso, eles já disseram, por que tu ainda não tomou essa decisão? Uhum. E aí entra o plano 2026, projeto 2026, que eu tô nessa daí também. Por que eu ainda não... O que tá me trancando? O que tá acontecendo? Eu não sei qual é a decisão que tu tá para tomar, não vou te perguntar aqui também, mas o que eu posso te dizer é que às vezes a gente tem medo até do sucesso. Como é que eu vou lidar com aquele sucesso? Como é que eu vou lidar com os resultados positivos Por daquilo? mais que eu diga, cara, não tenho nenhum medo do sucesso. Eu não tenho nenhum medo de trabalhar 40 vezes mais. Uhum. Mas será que lá no fundinho é isso aí mesmo? Sabe? Essa aí... O último treinamento que eu fiz lá em São Paulo ano passado, um treinamento muito profundo, assim, de inteligência emocional. E aí tem uma coisa que é... Como é que era o termo? Entrar na toca do coelho. O que é a toca do coelho? É aquilo mais escondido que nós temos. Como que acessa?
Existem técnicas para isso. É. São várias técnicas, tá? Mas vamos colocar aqui, a PNL trabalha muito com visualização. Vai modificando teus pensamentos com as visualizações. A gente pode, por exemplo, fazer regressões. Até o ponto que tu ressignifica algumas situações da tua vida. Às vezes quem tá gritando não é o César adulto. É o César criança. Sim. É o vídeo do Piangers. Que eu com 30 anos era o César dos 30 anos gritando e depois ressignificou. Quer ver uma coisa legal, César? Às vezes a gente precisa fazer as pazes com a nossa criança interior. Fazer as pazes com ela. E quando a gente faz as pazes com a nossa criança interior, a gente tem uma vida mais leve. Muito mais leve. Isso a gente consegue fazer com reprogramações, né? Eu acho sensacional. Acho que todo mundo, que nem eu digo assim, acompanhamento psicológico, todo mundo deveria fazer. E pelo menos uma experiência, acho que pelo menos não. Tá dito aqui que essas experiências de treinamentos de inteligência emocional, elas precisam acontecer corriqueiramente na vida. A gente é o banho, né? É o banho. A gente precisa trazer essas questões assim. É sempre um passo. Vou pro próximo passo. Sim. Eu lembro assim que na área do comportamento humano, a primeira formação que eu fiz foi o coaching. Depois eu fiz análise de perfil comportamental. Depois eu fui entrando em questões de inteligência emocional, neurociência. Depois busquei por último dentro da psicanálise, fiz uma pós em psicanálise clínica, também para entender um pouco mais das nossas questões inconscientes. Então é uma jornada que ela é infinita, ela vai ser quando eu não tiver mais nada para aprender, tá na hora do Papai do Céu me chamar para perto dele, né? Porque aí eu já não tenho mais nada para aprender, né? Então realmente é uma jornada que ela vai acontecendo. Só que eu vou notando as diferenças na minha vida e aquilo ali começa a fazer sentido para mim. Sim. Cara, acho que a gente teria mais 80 episódios para falar sobre isso, mas o nosso tempo tá esgotado. Eu gosto sempre de fazer essas duas perguntas finais para os nossos convidados. O que tu faria diferente na tua vida e o que tu faria de novo, o que tu repetiria? O que eu faria diferente? Talvez se eu tivesse entrado em contato com essa área do comportamento humano. Eu me formei em administração e eu queria ter feito psicologia. E eu não fiz psicologia, eu fiz administração. Não existe um arrependimento nisso. Sim. Porque hoje quem eu sou fez parte das escolhas que eu tomei. Mas talvez eu teria tido mais contato com a psicologia, teria ido mais por esse caminho aí. Que é um caminho que faz muito sentido pra mim. Quando eu tô atendendo, quando eu tô dando treinamento, eu não me sinto trabalhando. Sinto que eu tô na minha hora de recreio. E o que tu repetiria? O que eu repetiria? Acho que essa busca de buscar novas ferramentas, tá sempre querendo estudar mais, tá sempre querendo entender mais sobre o comportamento humano. Isso eu repetiria. Isso eu sempre tive, desde o meu tempo do colégio, por exemplo, eu era o cara que me dava com aqueles que eram os excluídos, né? Sim. Então tava sempre dando força, não, tu é capaz, tu consegue e tal. Isso desde pequeno, assim. Desde pequeno, desde criança. Então sempre foi algo dentro de mim e eu repetiria isso, né? É a questão da lealdade. Acho que a questão da lealdade é uma coisa muito presente, assim, pra mim. Faz com que hoje eu tenha muitas pessoas que acreditam em mim, né? Por conta da lealdade. Isso faz parte do meu trabalho também. Então, acredito que isso eu repetiria. Maravilha. Absolutamente esclarecedor, absolutamente positiva a vinda do Renato aqui. Quero te agradecer. Poxa, eu que agradeço. Teu tempo despendido aí conosco. Fica à vontade para fazer o teu encerramento, deixa os teus arrobas aí, fica à vontade. Bom, vou deixar então
o meu maior canal de comunicação, tá? Onde pode me encontrar, que é no Instagram, é @renatoalvesjr.oficial. Ali é o canal que eu coloco material, foto dos treinamentos, data dos treinamentos, vídeos. Então ali tem um material. E quem estiver precisando de qualquer orientação nesse sentido aí também, o meu direct fica à disposição. Tá? Então, porque isso realmente faz sentido para mim. Tá? Depois ali também, se quiser aprofundar um pouco mais, eu disponibilizo no próprio Instagram ali também a possibilidade da pessoa pedir meu WhatsApp, alguma coisa assim, a gente poder conversar fora dali. Mensagem final, assim, César. Conhece-te a ti mesmo. Sócrates tem essa frase. Conhece-te a ti mesmo. Isso vai fazer sentido. Quando a gente passa a se conhecer, a gente passa a melhorar os nossos relacionamentos, passa a enxergar muito mais nossos pontos positivos, passa a entender que a gente não é o dono da razão, esquece a vontade de querer ter razão sempre. A gente tem duas escolhas. Ou a gente tem razão sempre, ou a gente é feliz. Escolha o que você quer. Profundo. Eu prefiro sempre ser feliz. Houve uma época em que eu preferia ter razão. Eu prefiro ser feliz hoje. Tá no caminho. Cara, te agradecer então, mais uma vez, na tua presença aqui. Acho que as coisas acontecem no momento certo, que nem a gente falou ali no início, né? Tu tá num momento profissional novo Certo. na tua carreira. E todos os dias, pra te falar a verdade, é um momento novo na nossa carreira. É sempre um desenvolvimento, é sempre um aprendizado, é sempre uma coisa nova que a gente tá fazendo, entregando serviço, produto, pensando nos nossos clientes, enfim. E eu acho que o momento de tu estar aqui no Mente Sem Ação era esse. Acho que vai fazer muito sentido para as pessoas que nos assistirem esse episódio. E tomara que todos vocês tenham gostado, compartilhem esse episódio com quem vocês acham que também possa fazer sentido. Aqui embaixo tem um botãozinho para se inscrever no nosso canal, é importante a inscrição de cada um para a gente continuar crescendo. Eu sou o @cesar.camerini no Instagram, Mentes em Ação também está no Instagram como @mentes.emação. Esse episódio estará no Spotify, em áudio, e a gente segue aí. Vamos para o episódio número 72 daqui a alguns dias. E mais uma vez, muito obrigado aí pela tua presença. Eu que agradeço. Um grande abraço aí a todos. Grande abraço, até a próxima.